Nós estamos com um tema que é a igreja que serve em fidelidade. E hoje vou falar sobre um tema que muitas vezes não é muito bem aceite, mas que tem que ser pregado porque é bíblico. Que é sobre o dízimo. Há muito ruído que vem de fora, mas eu gostava de introduzir esta mensagem com um testemunho de um de nós que compreende este princípio e tem sido fiel ao Senhor. Eu peço ao Sérgio para vir à frente. Primeiro agradecer ao pastor por confiar em mim para estar aqui a dar um testemunho. Antes de eu dar o meu testemunho pessoal, eu queria falar de 3 premissas que são muito importantes a gente compreender e a ver se estamos todos em sintonia. Primeiro, acreditamos que Deus é soberano sobre todas as coisas, sim ou não? Acreditamos que Deus é o Senhor de tudo, sim ou não? E acreditamos que Deus é fiel para connosco? Temos sido nós fiéis para com Deus? Às vezes, na situação das nossas vidas, as coisas são fáceis e não custa ser fiel. Pela graça de Deus, Deus tem-nos abençoado muito, a mim e à minha família. Eu fui para Coimbra, para a universidade, fui estudar engenharias. Eu sempre fui muito bom em matemática e física, portanto foi muito fácil orientar-me por essa carreira. Ainda não tinha acabado o curso, já eu estava a ser convidado no ano de 1998, foi quando surgiram, creio que muitos irmãos ainda se poderão lembrar, aquilo que era conhecido como o Clube Nokia. Era o boom das telecomunicações, o desenvolvimento dos telemóveis, e eu fui convidado para assumir a responsabilidade de um laboratório de reparação de telemóveis Nokia, no distrito de Coimbra. Pela graça de Deus eu tinha um bom emprego, a Ruth também estava empregada, e nós decidimos nesse ano, a vida está-nos a correr maravilhosamente bem, vamos nos casar. E casámos-nos, comprámos a nossa casinha em Condeixa, ao pé de Coimbra. Mas o que estava a correr tudo bem e estava a ser fácil fazer, passaram-se 6 anos e no ano de 2004 começou o decréscimo da manutenção dos telemóveis. Porquê? É fácil compreender. Se no princípio os telemóveis eram muito caros e havia 5, 6 modelos que eram lançados por ano, era vantajoso para as pessoas quando avariavam comprar um novo. A partir de 2002, 2003, as operadoras de telemóveis, na altura não era a Vodafone, era a Telecel e a TMN, começaram a criar algo que chamavam os pacotes empresariais. E então, muito facilmente, quem tinha alguma tarifa de telecomunicações um pouco elevada, ofereciam telemóveis. Também outro aspecto que mudou radicalmente as coisas é que, em vez de serem lançados 5, 6 modelos por ano, chegavam a ser só a Nokia lançava à volta de 16 modelos por ano de telemóveis. Portanto, um telefone avariado fora de garantia era desculpa para poder comprar um novo, porque a tecnologia avançava muito depressa. Em 2004, os Clube Nokias faliram. Eu tive 4 meses sem receber ordenado, vim-me com 20 e poucos anos, com um filho e desempregado. Matematicamente, nós olhávamos para as nossas contas e o salário da Ruth não me permitia cobrir todas as despesas que nós tínhamos. Mas graças a Deus, aquelas primícias de que eu vos falei no início, era algo que nós tínhamos decidido que ia reger as nossas vidas. E sei que o pastor já falou das primícias. E o dízimo era algo que nós levávamos muito a sério. O dízimo começou no Velho Testamento para cuidar dos levitas, para cuidar do templo e também dos órfãos e das viúvas. E o Novo Testamento não veio acabar com o dízimo, veio complementá-lo através das ofertas. Por isso, para nós era muito importante o dinheiro que nós tínhamos, a primeira parte, era para o Senhor. 10% eram logo tirados para ofertar ao Senhor. E o resto logo se via. Passámos por muitas dificuldades, honestamente, muitas vezes foi difícil. Nós orávamos ao Senhor e dizíamos que era difícil ofertar com alegria. As dificuldades eram muitas e para alguém que, como eu, era muito racional e regia-me muito por matemáticas e físicas, fazer as contas e ver que as contas não davam para o fim do mês. Podemos experimentar amor dos irmãos da nossa igreja, podemos experimentar o amor da família,
e podemos experimentar milagres na nossa vida. Eu posso-vos dizer, irmãos, que fazendo cálculos era impossível, mas a gente podemos ver milagres na nossa vida como o combustível no carro durava muito mais do que seria humanamente possível, e quando a gente pensava que não vai dar porque o combustível não vai chegar, mas o que é certo é que o indicador nunca chegava à reserva. E na despensa havia sempre qualquer coisa a aparecer para podermos cuidar dos nossos filhos. E porque eu acredito nessas promessas, Deus foi fiel para connosco. E graças a Deus, Deus nos tem abençoado muito. E era isso que eu queria deixar, esse desafio convosco, irmãos. Provem a Deus e vejam que Ele é bom. E eu queria só ler Malaquias, capítulo 3, versículos 8 e 10, que diz o seguinte: pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão-me a roubar. E ainda perguntam, como é que roubamos? Roubam nos dízimos e nas ofertas. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Obrigado. Obrigado, Sérgio. E o Senhor abençoe o Sérgio, e hoje ele tem um excelente emprego. E a Ruth também é psicóloga clínica. Deus abençoa. Deus abençoa. Quando falamos sobre este tema, há algumas perguntas que são levantadas. Então, mas é bíblico dar o dízimo? É da vontade de Deus que os fiéis entreguem o dízimo? Podemos viver em fidelidade não entregando o dízimo? Será que Deus concorda ou será que Deus reconhece as minhas dificuldades e me impede de dar o dízimo? Pessoas que pensam assim. Posso dar o dízimo com uma quantia simbólica, não os 10%, uma oferta de coração. Quem não entregar é infiel. O dízimo traz bênção. São perguntas que as pessoas lançam, às vezes, sobre este tema. Mais do que responder sim ou não, eu gostava que nós víssemos o princípio do dízimo, estando ele nas Escrituras. Hoje entra muito ruído nas igrejas por causa disto. Existe um preconceito muito grande sobre as ofertas que nós levantamos. Para o mundo significa que, aliás, quando nós dizemos que somos crentes, perguntam-nos logo o quê? Se pagamos o dízimo, é assim que dizem, não é? Ok. Então, para o mundo, as igrejas roubam as pessoas. Os pastores são uma cambada de ladrões. Mas o interessante é que quando olhamos para a Bíblia, para a Palavra de Deus, temos uma perspectiva diferente. Jesus, 30% das mensagens que Jesus pregou envolviam oferta. 30%. Gostava de, antes de expor a parte bíblica, também deixar, porque nem todos nos conhecemos, alguns estão pela primeira vez, e porventura há pessoas que poderão estar na igreja pela primeira vez. O pastor não ganha a comissão. Se entrar muito ou se entrar menos, o salário do pastor é aquele que a igreja ofereceu quando chamou o pastor para pastorear. E também quero dizer que eu sou dizimista. Okay? Então não vou pregar nada que eu não viva e que eu não aplique na minha vida. Então eu estou em igual circunstâncias com todos vós. Mas eu creio que é um princípio bíblico e traz bênção, e é sobre isso que eu quero falar. A bênção, o princípio bíblico do dízimo que nos abençoa. Então, a primeira vez que
a palavra dízimo aparece é com Abraão. Ok? Gênesis 14. E já lá chegaremos. Mostra-nos então a primeira vez em que a palavra dízimo aparece. Então, qual é o contexto? Abraão era um homem muito rico, com muitos rebanhos. Deus prosperou Abraão. E quando Abraão decide deixar a sua parentela, a sua casa, e seguir o caminho que Deus lhe tinha exortado a fazer, ele levou consigo o seu sobrinho Ló. Acontece que ambos prosperaram muito. E a determinada altura, os rebanhos de Abraão eram tão grandes e os Ló eram tão grandes que havia pouco espaço para coabitarem juntos. Então houve ali um desentendimento entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Quando se deu esse desentendimento, para que não houvesse problemas sérios, Abraão falou com o seu sobrinho e disse-lhe: olha, nós não podemos continuar juntos, é melhor escolheres a terra para onde tu fores. Para onde tu fores, eu irei exatamente para o outro lado. E Ló, com aqueles olhos grandes, olhou para as campinas do Jordão e viu a terra fértil, com água, e pensou: bem, aqui é a melhor zona, e então ele decidiu ir para as campinas do Jordão. Logo estava a viver em Sodoma. Abraão, que o deixou escolher, ficou na terra de Canaã. Acontece que pouco tempo depois desta escolha de Abraão, há uma guerra entre uma confederação de 4 reis contra outra confederação de 5 reis. Esses 5 reis tinham vivido cerca de 12 anos de uma forma subjugada a estes senhores e decidiram então buscar a sua independência e não estar sujeito a estes reis. O grande nome desta confederação era Kedor Laomer. Então, depois deles se rebelarem, este homem decide então, juntamente com os outros 3, avançar e conquistar todos os povos que estavam ali à volta e derrotar então aqueles 5 reis que se tinham rebelado. Durante essa campanha militar, Sodoma fica debaixo do jugo deste homem, Kedor Laomer, e Ló passa a ser um escravo. É então que Abraão, sabendo o que tinha acontecido, não podia deixar o seu sobrinho como escravo e decide juntar 318 homens, dos melhores homens que tinha, pedir a bênção do Senhor e ir à luta contra aquela confederação que tinha conquistado todos os povos onde tinha passado. Vejamos, versículo 14. Ouvindo Abraão, que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens, dos mais capazes, nascido em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Então, Abraão vence a batalha, resgata o seu sobrinho, todos os bens e todo o povo que estava debaixo da mão deste senhor Kedor Laomer, um bom nome para dar a um filho. Quando Abraão vence a batalha e o despojo foi enorme, ele encontra-se com um sacerdote misterioso chamado Melquisedeque. Então, Melquisedeque, versículo 18, diz-nos o seguinte: Melquisedeque, rei de Salém,
trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo, reparem, lhe deu Abraão o dízimo. Então, Melquisedeque é um sacerdote do Deus Altíssimo. Ele aproxima-se de Abraão e dos seus homens, imagina, e traz pão e vinho para os soldados fatigados. Melquisedeque, pelo que vimos, reconhece a Abraão que a vitória que Abraão tinha tido era bênção de Deus. Foi Deus que entregou os adversários na sua mão. A campanha militar foi um tal sucesso que Abraão recebeu a vitória e um grande despojo. Abraão então reconhece Melquisedeque como sacerdote do Deus Altíssimo, reconhece que a vitória que ele, com os 318 homens apenas, conseguiu vencer todos aqueles reis, e a forma como Abraão reconheceu a vitória alcançada com a bênção de Deus foi entregar o dízimo de tudo. Então, o dízimo de Abraão é um ato de adoração. É o reconhecimento pela bênção do Senhor. É a afirmação de que a vitória tinha sido entregue pelo Senhor e não apenas o resultado da sua luta, da sua habilidade ou da sua estratégia militar. Ele reconheceu, ao ofertar o seu dízimo, que o Senhor era o garante da sua vida e da sua vitória. A generosidade de Abraão, por seu lado, foi aceite por este sacerdote do Deus Altíssimo. Ao aceitar, Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, está a validar o dízimo como uma oferta de adoração ao Senhor. Esta figura, Melquisedeque, ela aparece também no Novo Testamento. Hebreus 7 fala sobre este homem. Se no Velho Testamento sabemos muito pouco sobre Melquisedeque, no Novo, ficamos a saber que Melquisedeque é um tipo de Cristo. É um símbolo profético de Cristo, ainda no Velho Testamento. É um sacerdote de uma ordem superior à ordem araónica, à tribo de Levi. Vejam, capítulo 7, versículo 1, porque este Melquisedeque, diz-nos o escritor aos Hebreus, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça e depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto foi semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Por outras palavras, Melquisedeque, como um tipo de Cristo, ele é símbolo do que Jesus haveria de ser. Ele é rei de justiça, ele é rei de paz, ele é aquele que abençoa os que creem pela fé.
Hebreus 5:6, que não aparece ali, e 7:14, que poderão ver na vossa passagem mais à frente, vai dizer que Jesus é sacerdote da ordem de Melquisedeque. Jesus é o sumo sacerdote, não da ordem de Arão, da tribo de Levi, mas daquele que abençoou o pai da fé, da ordem de Melquisedeque. Então, Melquisedeque, símbolo de Jesus, recebe o dízimo como uma oferta de adoração e o dízimo é validado por ele. Existe uma ligação muito direta entre o dízimo e a bênção de Deus. Sempre que nós vemos dízimo, nós vemos paralelamente, faz parte a bênção de Deus. Porquê? Porque o dízimo engrandece aquele que abençoa, aquele que dá vitória, aquele que supre abundantemente. O dízimo é o reconhecimento por parte do adorador que Deus é digno de receber a sua parte. Alguns dizem, isso pertence à lei de Moisés. Não tem nada a ver com quer dizer, tem a ver com a lei de Moisés. Mas esta passagem de Abraão, entretanto, Hebreus já lhe chama Abraão. Repararam? Por isso é que eu me engasguei aqui. Esta passagem vem 650 anos antes da lei ter sido dada. Ok? 650 anos antes da lei já existia dízimo. Ok? Então, não foi a lei, não é um ato da lei de Moisés como muitos querem fazer parecer. O seu neto, Jacó, também ele entregou o dízimo ao Senhor. Vejam, Gênesis 28. Jacó tem enganado o seu irmão e foi obrigado a fugir de casa porque Esaú queria matá-lo. Nessa viagem, Jacó tem um encontro com o Senhor Deus. É ali, naquele sonho que ele vai ter, que ele percebe que Deus é com ele e que eu creio que ele se converteu, digamos assim. Diz assim o versículo 10. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. E tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis posta na terra uma escada cujo topo atingia ao céu, e os anjos subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti, na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Reparem bem o versículo 15 agora. Eis, diz o Senhor, naquele sonho a Jacó, eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a esta terra porque não te desampararei até cumprir aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do sono, disse, na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temente disso, quão temível é este lugar. Então, ele tem este sonho com o Senhor revela-se a ele como um Deus abençoador. Deus diz, olha, eu te darei a terra, eu estarei contigo, eu te guardarei por onde quer que tu fores, eu te trarei de volta a esta terra, eu não te desampararei e eu farei contigo o que prometi. E mais, que a sua descendência seria herdeira também da bênção e seria bênção para todas as nações.
Então, Deus revela-se a Jacó como um Deus amoroso, um Deus que abençoa, um Deus que supre, um Deus que protege, um Deus que orienta, um Deus que faz bem à sua descendência. Compreendendo isto, Jacó, o que é que vai dizer? Versículo 18. Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre o cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo, se me guardar nesta jornada que empreendo e me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Jacó não inventou o dízimo naquela altura. Ele conhecia este princípio de adoração. E como já havia feito o seu avô Abraão. O dízimo, então, é a resposta. Eu peço para os irmãos desligarem os telemóveis, por favor. O dízimo é a resposta de fidelidade que Jacó decidiu dar ao Senhor pela presença do Senhor na sua vida. Pela provisão, pelo sustento que o Senhor lhe haveria de dar. E como sabemos nesta história, o Senhor engrandeceu poderosamente, tornou um homem rico e ele voltou de facto para a casa do seu pai. E até se reconciliou com o seu irmão. Continuamos muito longe da lei de Moisés, mas o princípio do dízimo era um princípio de adoração. Vamos à lei? Quando Deus entrega a lei a Moisés, já depois de passado o tempo no Egito, enquanto caminhava na direção da terra prometida, Deus entrega a lei a Moisés. E a lei de Deus legisla princípios que já existiam. Por exemplo, não há nada escrito, até então, até à lei, não matarás, certo? Mas Deus castigou Caim quando matou Abel. Então, havia já um princípio que era errado matar uma outra pessoa. Por isso, a lei não inventou tudo. Muitas das coisas que já existiam foram legalizadas ou registadas pela lei de Moisés. O dízimo é uma dessas questões que foi então absorvida na lei e foi legislada, digamos assim. Vamos então ver qual é o princípio do dízimo na lei de Moisés. Levítico 27, versículo 30. Diz assim: também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas ao Senhor. Então, a décima parte da criação dos animais e a décima parte dos vegetais, do produto da terra, diz o Senhor na sua lei, entrega a Moisés, que essa parte é do Senhor. Santas são ao Senhor. Santas significa são separadas, consagradas ao Senhor. O dízimo é para louvor do Senhor e era exclusivo do Senhor. A lei do dízimo, ou melhor, o dízimo na lei é mandamento, não é opção. É interessante o versículo 31. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. Sabe o que é que isto significa?
Muitas vezes os dízimos dos adoradores em Israel eram muitas vacas, muitas ovelhas, muitos cereais, e era difícil transportar para o templo, que era o local onde se entregava os dízimos. Então havia a possibilidade de o agricultor vender os seus produtos e trazer em dinheiro a quantia deles para entregar aos sacerdotes. Mas, caso o fizesse, ou seja, se não trouxesse os animais e os cereais, não é, os vegetais para o Senhor, se os vendesse, ele teria de acrescentar ao dinheiro que fazia a quinta parte, 20%. Ou seja, além do dízimo, ele tinha que acrescentar 20%. Sabem porquê? Porque o princípio do dízimo é que aquela parte era exclusiva de Deus, consagrada para o Senhor, era santa ao Senhor. E não deveria de haver qualquer possibilidade que na troca comercial, na venda dos produtos, o adorador ficar com alguma percentagem para si. Então, para assegurar que tudo era do Senhor, quem fazia esta troca tinha de acrescentar 20% ao dízimo. Deus estava a dizer a Israel que, olha, esta parte é consagrada para mim, é santa para mim, não vos diz respeito. Vocês não têm poder algum sobre ela. É isto que a lei diz sobre o dízimo que Israel trazia ao Senhor. Números 18 fala sobre a finalidade dos dízimos. E é interessante que o Sérgio falou há pouco. Disse também o Senhor a Arão: na sua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma porção terás. Eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Aos filhos de Levi, Arão era bisneto de Levi. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço na tenda da congregação. Então, na lei de Moisés, ficou definido que a tribo de Levi não herdaria nenhuma parte da terra de Canaã. Todas as tribos receberam um pedaço de terra, que foi sorteado entre elas, mas Levi não obteve terra. Então, ficou definido que a herança que Levi iria usufruir era dos dízimos das outras tribos. Então, todas as tribos traziam os seus dízimos para que a tribo de Levi tivesse o seu sustento. Porquê? Porque o Senhor definiu que a adoração era uma prioridade em Israel. E como prioridade, queria que uma tribo vivesse exclusivamente trabalhando para a adoração em Israel. E a adoração tinha como grande objetivo a honra e glória do Senhor Deus, a edificação de todo o povo e o testemunho público para as outras nações. E Deus considerou que havia de haver uma tribo a trabalhar full-time para a adoração ao Senhor Deus. Os dízimos também serviam para reparações no templo. E, além das reparações no templo, os dízimos eram também para serem usados no sustento dos mais necessitados, nos órfãos, nas viúvas e para o sustento dos estrangeiros. Ou seja, no conceito do dízimo está aplicado, está implícito o mandamento de amar a Deus e ao próximo. Olhando para as Escrituras, vemos que o dízimo também foi sempre um medidor de fidelidade. Os irmãos podem fazer um estudo, pegar na Bíblia e ver todas as passagens em que se fala sobre ofertas, sobre dízimos ao Senhor. E vão constatar o seguinte, que sempre que o povo estava
empenhada em viver em fidelidade ao Senhor. Sempre que o povo estava unido ao seu Senhor, o povo ofertava os seus dízimos e as suas ofertas. E eram abundantes. E também vão constatar, se fizerem esse estudo, que durante esses períodos sempre houve abundância em Israel. Por outro lado, se fizerem esse estudo, também vão compreender o seguinte: sempre que o povo se desviava do Senhor, a primeira coisa que deixava de entregar ao Senhor eram os seus dízimos e as suas ofertas. E isso causava no meio do povo uma crise social e uma crise económica. Façam um estudo. Se tiverem alguma dúvida, venham ter comigo, por favor. É por isto que nós encontramos a tal passagem que o Sérgio referiu há pouco. Malaquias 3, 6 a 10. Os irmãos podem pôr? Ok, então vamos ler. Esta passagem fala sobre o dízimo. E o contexto foi o que ficou estipulado na lei de Moisés, no pacto que o Senhor tinha feito com Israel. Malaquias 3, 6 a 10. Pois eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias dos vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Diz o Senhor: tornai para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? O povo vivia uma ignorância tremenda. E o Senhor, versículo 8 diz: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Resposta do Senhor: nos dízimos e nas ofertas alçadas. Vós sois amaldiçoados com a maldição, porque a mim me roubais. Sim, vós, esta nação toda. Versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha a maior abastança. Então, vemos nesta passagem, versículo 7, que o povo que não dizimava, mais uma vez, estava desviado do Senhor e que não guardava os estatutos do Senhor. É uma constante. E o Senhor vira-se para o povo e diz que está a ser roubado. E o povo pergunta: mas estamos-te a roubar em quê? É então que o Senhor afirma categoricamente que o povo está a roubar nos dízimos. Lembram-se do que eu disse há pouco? A parte dos dízimos era totalmente do Senhor, era exclusiva do Senhor. E o povo não estava a devolver os seus dízimos e as suas ofertas eram feitas com animais muitas vezes doentes. Sabem, o povo nunca deixou de ofertar. O povo nunca deixou de sacrificar, o povo nunca deixou de entregar as suas ofertas. Mas o que Deus está a dizer é que Deus não sentia prazer nenhum naquilo. Deus não sentia prazer nenhum daquelas ofertas. Porque aquelas ofertas não vinham do coração. Era um ato litúrgico, banal. Porque quem ama, quem adora, dá o melhor, as primícias e com as primícias o seu dízimo. Interessante que o dízimo e as primícias se juntaram. O povo deixou de ofertar, ou melhor, o povo deixou de ofertar como convinha ao Senhor. Se nós olharmos para o Deuteronômio 28, nós vamos analisar uma coisa muito interessante. Existe a lei, o pacto que Deus fez com Moisés, e há as escrituras serão os 10 mandamentos. Deuteronômio 28 é onde estão expostas as cláusulas
desse pacto. E nessas cláusulas está as cláusulas de bênção e as cláusulas de maldição. E a condição era, se o povo fosse fiel ao Senhor, o povo seria abençoado, mas se o povo fosse infiel ao Senhor, o povo seria amaldiçoado. O que estava a acontecer era que o povo, no tempo de Malaquias, não estava a ser fiel ao Senhor e estava a sofrer as consequências dessa maldição, desse castigo. O povo não fazia caso de Deus, mantinha a sua religiosidade, o povo estava centrado em si próprio e o povo não entregava os dízimos que pertenciam ao Senhor. Diz o versículo 10, é o seguinte: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Para quê? Para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim. É uma questão de fé. Diz o Senhor dos Exércitos, o Senhor que tem todo o poder: se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha a maior abastança. O Deus não disse nada de novo ao povo. Os dízimos eram a prova que o Senhor era reconhecido, que o Senhor era valorizado, que o Senhor era adorado pelo povo. Os dízimos eram a resposta de fidelidade. Os dízimos são a afirmação que fazemos, a afirmação que assumimos naquele que é o nosso supridor. O dízimo é uma prova de confiança. Mas não posso deixar de falar no dízimo sem falar de bênção, porque estão ligadas as coisas. Nós já ouvimos com certeza muitas pregações em que as pessoas são exortadas a entregar os seus dízimos para não serem amaldiçoadas e para receberem mais dinheiro. Eu não quero que os irmãos fiquem com essa ideia. Eu quero que os irmãos sintam que o dízimo deve ser entregue como um ato de adoração e de reconhecimento ao Senhor. Traz bênção? Traz. Mas não é pela bênção que eu dou, é porque Deus merece que eu dê. Deus merece ser honrado, glorificado por aquilo que Ele me tem dado. Ele abençoa, abençoa. E vejam a expressão que diz: as janelas do céu, vos abrirei as janelas do céu. Sabem que expressão é esta? Esta é a expressão que está lá no dilúvio. Quando Deus abriu as janelas do céu e aquela enxurrada de água caiu. Está aqui de propósito, propositadamente. O Senhor está a dizer: olha, fazei prova de mim, que eu vos abençoarei e abençoarei grandemente. Fazei prova de mim. E eles conheciam a expressão: abrirei-vos as janelas do céu. Eles conheciam. Foi o que aconteceu com Noé. Deus abriu os céus e a terra inundou-se de água. E Malaquias não se enganou quando disse isto ao povo. De facto, bênção existe quando nós damos o dízimo, mas não o devemos dar para receber mais, mas para glorificar o nome do nosso Deus. Ficou entendido? Claro. Se algum irmão tiver alguma dúvida, vem ter comigo que nós esclarecemos tudo. Agora, Jesus também falou sobre o dízimo. Jesus também. Mateus 23 e estamos a acabar. Jesus estava a criticar os fariseus, os escribas, que eram ritualistas, eram religiosos e que não tinham um coração de adorador. E eles eram rigorosos com o dízimo. Aliás, Jesus não ensina diretamente sobre o dízimo porque não havia necessidade disso. O povo compreendia que o dízimo era da vontade de Deus. Mas não deixou de referir ou de se referir ao dízimo destes fariseus e dos escribas. O que é que acontece? Eles eram rigorosos a tal ponto que contavam as folhinhas da hortelã, as folhinhas das ervas do quintal e dizimavam dessas folhinhas das ervas que tinham no quintal. Ok? E o Senhor diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. São ervas pequenas que estão em vasos ou no nosso quintal.
E tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e fé. Porque Jesus está a dizer assim, olha, vocês não são misericordiosos, vocês não são justos e vocês não vivem por fé. O que vocês fazem é uma prática religiosa e o Senhor está a cautelá-los para aquilo que era o essencial de uma relação com Deus e com o próximo. E então Jesus diz, deveis, porém, fazer estas coisas, o quê? Quais são as coisas? Serem justos, misericordiosos e serem homens de fé. Deveis fazer estas coisas sem omitir aquelas. Quais eram aquelas? O dízimo. Então Jesus acaba também se referindo ao dízimo. E se Jesus completou ou cumpriu toda a lei, Jesus também dizimou, porque a lei obrigava a isso mesmo. Então, para terminarmos, na nossa igreja, os dízimos servem para pagar salários de pessoas que estão a servir ao Senhor, que a igreja contratou. Serve para sustentar missionários como a Aurora, o Gilberto, o pastor Yuri, Isabel Jorge, lá no México, o pastor Alcir, tem feito um trabalho extraordinário com a Ana aqui na nossa igreja e na formação de pastores, por todo o nosso território. Estamos a investir na escola de música, espaço Vida e Música, para que as nossas crianças possam aprender e terem meios de louvarem com excelência ao Senhor e, sobretudo, para que os descrentes, através da música, possam conhecer ao Senhor Deus. Nós estamos a formar líderes. Temos investido na formação de líderes que estudam no nosso seminário. Nós hoje temos o Rui, que está a assumir a missão da Alta de Lisboa e, porventura, daqui a uns tempos será o pastor daquela igreja. E que foi sustentado ou tem sido apoiado pela nossa igreja. Nós temos suprido as necessidades de famílias que passam por privações. Deixem-me só dizer uma coisa. Se o irmão passa por alguma dificuldade daquelas mesmo angustiantes, a igreja poderá ajudá-lo. Mas se não passar, não deve aceitar a ajuda que é dada. A ajuda deve ser dada para quem precisa. Dar jeito, dá a todos. Não estou a dizer que me dá jeito, estou a dizer se é necessário, a igreja ajuda. Na nossa comunidade não passará fome ninguém, garanto-vos. Há pessoas com o coração aberto para poder ministrar o amor do Senhor. Agora também gostava que aqueles que não precisam, que digam logo, e já aconteceu, darem uma cesta básica ou um cabaz a alguém que diz assim, eu agora não preciso, eu quero que dê este alimento a outra pessoa. E essa pessoa que disse que não queria, ainda trouxe um cabaz para poder ofertar. Na Bíblia, mais bem-aventurado é dar do que receber. Então a igreja tem feito isto. Os dízimos servem para pagar as instalações. Olha, tivemos que trocar janelas, porque as janelas estavam em risco de cair em cima das nossas crianças. Tivemos que comprar o piano, um instrumento que abençoa toda a gente, mas custa quase 4.000 euros. É para isto que o dinheiro tem sido usado. O dinheiro da igreja tem sido para engrandecimento do nome do nosso Deus, para a honra e glória do nosso Deus, para avanço do reino do nosso Deus. É para isso que tem sido. Por isso eu não tenho vergonha nenhuma de dizer assim, olha, eu sou dizimista, porque eu faço parte desta obra. E o que eu quero convidar o irmão é fazer parte disto. E se tem negligenciado este princípio bíblico e se compreendeu hoje que tem estado a falhar, então tem que fazer o que faz com outra coisa qualquer. É arrepender-se e voltar aos caminhos do Senhor. Eu não posso. Pode. Porque o Senhor é que supre a sua vida. É uma questão de fé. Quem tem ouvidos para ouvir? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos curvar a nossa cabeça e vamos orar assim. Senhor Deus, que a honra e a glória sejam para Ti, Senhor. Toca nos corações de todos nós. Mostra-nos a beleza de fazermos parte da Tua obra. A bênção que é
sermos adoradores fiéis, consagrados a Ti. Retira de nós qualquer egoísmo, qualquer incredulidade, qualquer falta de visão espiritual e enche-nos com o Teu Santo Espírito. Ó Senhor Deus, sabemos, como dissemos há pouco, que Tu és soberano e que Tu supres as nossas necessidades. Por isso, Senhor, Te consagramos as nossas ofertas, Te consagramos os nossos dízimos. E eu quero dizer, Senhor, muito obrigado por me permitires fazer parte da Tua obra. Em Cristo, Senhor, nós oramos. Amém.